Bem-vindos ao Irmãs em Sião Podcast. Meu nome é Larissa. Eu sou a Richelle. E hoje nós vamos falar sobre o discurso titulado Sintonizar o Coração com Jesus Cristo, o dom sagrado da música da primária, pela irmã Tracy Browning. E a gente vai lembrar que o nosso podcast é focado em discursos da última sessão da Conferência Geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E tem como foco ajudar, auxiliar você no seu estudo diário ou como parte da preparação para um discurso ou aula na igreja. Vale lembrar que a gente compartilha as nossas ideias, é uma conversa entre amigas e nada que a gente está falando é uma opinião ou um posicionamento oficial da igreja. Então vamos lá. Por que esse discurso? Não, tem que ter uma história. Não pode ser assim, discurso, assim, passei e olhei. Não, O que aconteceu? Então, eu queria muito escolher outro discurso. Enquanto eu estava olhando as opções de discurso, esse ficava, me chamando muita atenção. E eu li e falei assim, não é o meu favorito. Achei até um pouco, repetitivo, porque é um assunto mais básico, assim. E aí eu tava tentando ver escolher outros, mas a minha mente, o espírito tava me falando ali, não, escolhe esse. Então, segui o espírito e estamos aqui com esse discurso. Mas, na verdade, achei bem legal esse discurso, porque é um tópico bem diferente, que normalmente nós não falamos muito sobre, né? Mas é um assunto bem legal. Inclusive, esse discurso é feito pela irmã Tracy Browning, e ela é a segunda conselheira na presidência geral da primária. E ela comenta aqui no começo do discurso que ela não cresceu na primária, né? Ela não participou da primária. Quando ela se converteu, ela já era mais velha. Mas, com esse chamado que ela tem, ela rapidamente aprendeu as músicas da primária e isso virou algo que ela usava como é que se diz? Na adoração pessoal da vida dela. Então eu achei bem interessante isso, como ela fez isso. E também fica aí para vocês que não tiveram, oportunidade de crescer na primária, que nunca é tarde demais, gente. Nunca é tarde demais. Se vocês não estão tão familiares com a música da primária... Pede para servir na primária. eu vou falar, vai mudar a sua vida. Eu não posso falar da primária sem falar da Sabrina. Porque, eu sempre odiei a primária, gente. Eu odiava a primária quando eu era da primária. Com 10 anos de idade, eu já me achava muito adulta, eu convenci minha tia, que era presidente da primária, a deixar eu ser a líder de música da primária para eu poder organizar a Sacramental da primária. Então, com 10 anos, eu organizei a Sacramental da primária toda de música. Que legal. Mas a vontade de aparecer, né, é uma coisa danada. E aí, com 18 anos, eu saí dos jovens, o meu primeiro chamado oficial na igreja foi líder de música da primária. E tinha um garoto, se você estiver vendo Ivanzinho isso agora, eu vou marcar sua irmã nesse podcast. Ivanzinho era um garoto muito sem sossego. E na hora da música da primária, a falta de sossego de Ivanzinho, que agora é casado com filho, era ainda maior. E aí, era o único momento onde ele conseguia sentir que a energia dele estava sendo colocada para alguma coisa, era durante a primária. Só que aí eu fico pensando assim, como que os hinos da primária e a música sagrada impactou minha vida? E eu acho que é essa pergunta que eu queria começar para você. Qual foi o impacto da música na sua vida? Eu acho que as músicas da primária é um dos primeiros contatos que a gente tem com o aprendizado sobre o que realmente são as ordenanças do Evangelho, os primeiros princípios do Evangelho. É ali que a gente começa a aprender. Eu tenho muitas memórias muito boas da primária. Foi realmente um momento muito mágico. E como que você era na primária? Você era assim, a certinha, comportada? Eu era... Ou você era... Eu era estrelinha, assim. Eu sempre fui de querer ser o foco de tudo ali, enfim. Eu falava assim, não tinha ninguém para dar discurso, eu falava assim, eu posso dar o discurso. Gente, a gente é muito gêmea. Eu posso dar o discurso, eu tenho vários aqui preparados no meu caderno. Eu tinha uns vestidos tão bonitinhos e tantos amigos bons que vieram daquela época, pessoas que eu sou amigas até hoje, gente. E realmente, assim, foi muitas boas memórias e não me arrependo nem um pouco. Eu quero muito que meus filhos, com certeza, participem muito.
Você lembra de um professor da primária especial que você teve? Ou de um líder da primária especial que marcou a sua vida? Muitos, É. muitos. Eu tenho muitos que me marcaram. Eu tenho, inclusive, uma o nome dela era Gabi. E na primária ela decidiu fazer um álbum de figurinhas pra gente decorar as regras de fé. Gente, que tudo! Oi, Gabi! Gente, eu amei aquilo. Tipo assim, uma das memórias mais legais que eu tenho. Que legal. Foi desse momento que na primária que a gente tinha que decorar as regras de fé. E elas faziam de tudo pra incentivar a gente, de tudo, inclusive criar um álbum de figurinhas. Gente, isso é outro nível, é coisa da igreja em São Paulo, né? Porque no Rio de Janeiro a gente não tinha essas coisas. Não, e era muito legal. Eu adorei aprender as regras de fé, inclusive. Acho que as regras de fé é algo muito importante que nós devemos saber, porque é a base do que a gente acredita. Se alguém chegar pra você e te perguntar no que você acredita na sua igreja, se você sabe as regras de fé, você pode responder aquilo verdade, ali e pronto. Fala assim, ó, tá aqui o que a gente acredita. Eu aprendi os nomes dos livros da Bíblia através da música da primária, Sim. né? Eu sei todos e por causa da eu canto como música. Eu falo cantando porque era como eu memorizei. O presidente Oaks, ele fala uma coisa muito bonita sobre nesse discurso. Ele fala cantar hinos, né? Que ele foi citado no discurso. Cantar hinos é uma das melhores formas de se aprender a doutrina do Evangelho restaurado. Eu amo música. E o Senhor comunica comigo através de música. Eu vou tentar não chorar nesse podcast, mas o Senhor comunica comigo através de música. E não é incomum para mim acordar com uma música na cabeça. Às vezes a música é da igreja, às vezes é hino, às vezes é música da primária, às vezes é música dos jovens, às vezes é música. E é a forma com que o Senhor comunica a doutrina dele na minha vida. Há 2 dias atrás, eu acordei, né? Eu tenho mania, costume, não sei se é mania, costume, eu acho que todo mundo aqui também tem, acordar e fazer minha oração. E quando eu fui começar a oração, veio uma música na cabeça do EFY, dos jovens, do ano passado, que eles fizeram, eu não sei qual que é o nome dela, vê se você acha em português, It's Gonna Be a Good Day. Não então, sei. Foi vocês que assistiram o programa ao vivo dos jovens do ano passado, eu acho que foi gravado em São Paulo, tudo é gravado em São Paulo, e até uma garota que canta Confia em Cristo, eu fui presidente das moças dela, e essa música fala que vai ser um bom dia, né? E eu vou tentar achar enquanto a gente vai conversando isso, mas eu acordei, eu fui fazer minha oração sentada na cama e a música veio na minha cabeça. E aí eu só recitei a música toda e falei, Senhor, amém, porque vai ser um dia bom e eu tô feliz que vai ser um dia bom, porque as músicas têm um impacto muito grande na minha vida. Me fala mais sobre a sua experiência com as músicas da primária, com música santa, com música em geral. Voltando, né, para o que o presidente Oaks falou, né, que é uma das melhores formas, né, da gente aprender. E se você parar para pensar, tem músicas sobre tudo, né? É nas músicas que nós aprendemos, né, que Deus criou o mundo pra gente. Que nós aprendemos que Jesus Cristo é nosso Salvador. Que nós aprendemos sobre batismo. Que nós aprendemos sobre missão, ser missionários. Quando eu crescer um pouco mais. Que nós aprendemos sobre ir pro templo, casar no templo, ter uma família eterna. Tudo isso, tem música para cada uma dessas coisas, gente. Então é realmente, né, ali que nós começamos a aprender. Quando nós temos 4 anos de idade, nós estamos aprendendo sobre isso, sobre essas verdades tão importantes, né? E no começo do discurso ela fala assim que a música é como se fosse uma linguagem que temos em comum. Concordo. E concordo muito. Eu ouvi uma vez uma história olha que legal, uma história de uma missionária que estava indo para Filipinas e ela tem que passar no aeroporto da Coreia. E ela não falava nem coreano e nem inglês. Então ela estava muito preocupada em como que ela iria achar onde que ela tinha que ir lá no aeroporto da Coreia. E aquelas letrinhas todas lá. Que não é nem o alfabeto que a gente conhece. Olha. E aí, então, o departamento missionário entrou em contato com os missionários da Coreia, que estavam chegando na Coreia, e pediram para que um grupo de missionários fossem para o aeroporto, achar essa missionária e ajudar ela a achar aonde ela deveria ir.
Aí um grupo de missionários foi pro aeroporto lá na Coreia. E aí eles chegaram lá, isso foi tipo muito tempo atrás, tipo uns 20 anos atrás, não tinha celular, não tinha nada. Então eles chegaram lá e se perguntaram, vixe, e agora? Como é que a gente vai fazer pra achar ela aqui no aeroporto? Aham. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a cantar Sou um filho de Deus. Deus. Gente, era como se eu soubesse, ok. Eles começaram a cantar Sou um filho de Deus. E foi assim que ela conseguiu achar eles e pronto, Gente, se resolveu. adoro. Muito, Que história muito bom. legal, né? Eu adorei. Então, tá aí a prova de que muitas vezes quando estamos perdidos, né, nós podemos encontrar as respostas nas músicas da primária. E nas músicas dos jovens também, gente. Eu adoro a igreja ter um programa maravilhoso com as músicas novas. Eu estou realmente apaixonada com tudo que foi feito da igreja recentemente com essas músicas. E a música, para mim, eu fico pensando muito que o Espírito vai trazer para a nossa mente, para a nossa lembrança. E para o Espírito lembrar da gente de alguma coisa, a gente tem que ter vivido aquilo, Sim. sendo exposto àquilo, né? Então, para mim, as músicas são realmente uma maneira para que isso aconteça. Os pais e líderes e professores nutrem essa semente ao testificarem e convidarem as crianças a testificar sobre tudo que estão aprendendo a respeito do Pai Celestial, seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu gosto muito do hino Getsemane, porque foi um dos últimos hinos que a gente cantou na primária, quando eu e a Sabrina e a Camila, a gente trabalhava na primária. E foi uma época muito gostosa para mim, mesmo assim, não sendo o chamado que eu queria, todas aquelas histórias, uma conversa para outro dia. Eu lembro das músicas, eu lembro às vezes estando na primária e sentindo o espírito tão doce, tão forte, quando, ainda mais na música do Getsemane, que fala que de todos os milagres o maior sou eu. E quando eu tenho dificuldades, é uma das músicas que o Espírito traz para minha mente, que ele me lembra, né? É essa música, então é realmente incrível. Sim. E ele também fala assim, ó, nesse discurso, ela fala assim, as músicas da primária podem se tornar a primeira linguagem espiritual da criança, pois suas melodias simples e memoráveis expressam as verdades do Evangelho. Essas músicas têm o poder de permanecer com a criança por toda a vida, tornando-se parte de seu discipulado, uma maneira natural e normal de testificar do Salvador. Gente, isso aí é incrível, né? Uma Sim. maneira natural e normal de testificar o Salvador. Sim, e quando essa parte, eu achei até engraçado que isso me lembrou de uma coisa. Sabe quando chega o final do ano, todo mundo compartilha no Instagram o Spotify Wrapped, que é tipo o resumo do Spotify das músicas mais ouvidas, né? Não sabia. Não, das músicas mais ouvidas, tipo os 5 artistas que mais ouviu, as 5 músicas que você mais ouviu. E eu achei muito engraçado que esse ano, né, muitas pessoas, né, postaram e tinha uma música da igreja, tinha músicas aquele do Believe, aquela If You Believe You Can. Gente, aquela música, foram não sei quantos milhões de reels que foram criados no Instagram. E não é nem gente que é da igreja, não. Eu achei incrível exatamente. isso. Então, acaba sendo uma forma de compartilhar do evangelho. E teve tanta gente que compartilhou e tava lá em uma das 5 músicas mais ouvidas no ano inteiro, uma das igrejas. Gente, isso é incrível e eu adoro isso. Inclusive, o que eu achei engraçado foi que nesse último ano, teve um cara que ele não é membro da igreja, e ele é bem famoso, assim, um influencer, e ele compartilhou, e uma das músicas é I Like to See the Temple. Gente, sério? E ele fez um Reels sobre isso, só sobre isso. Ele disse assim, por que a música... eu ia compartilhar aqui, mas eu não sei se eu devo compartilhar ou não, porque uma das músicas era I Like to See the Temple. Eu não sei como que vai parar aqui, mas essa música é tão boa que eu não consigo parar de ouvir. O cara não era nem membro e tava compartilhando, né, sobre isso. Porque realmente as músicas são muito boas, gente. Não tem o que fazer. Não tem. E com isso eu acho interessante que o presidente Russell M. Nelson, sentado de novo no discurso, falou: a música pode exercer uma influência positiva, contínua, muito além da infância, que é o meu caso. Ela tem poder para prover alimento espiritual, tem poder de cura, tem o poder de facilitar a adoração. Permite-nos contemplar a expiação do Salvador e a restauração do Evangelho com seus princípios salvadores e suas ordenanças de exaltação. A música nos concede poder para expressar pensamentos em espírito de oração e prestar testemunhos de verdades sagradas. No Brasil, vocês devem lembrar do IFY antigo, né, de 500 milhões de anos atrás, quem é da minha idade, da década de 90, tinha muitas músicas da Jenny Phillips.
Não conheço. Pois é, ela é nova. E, gente, a Jenny morava na vizinhança próxima aqui, amiga de uma amiga minha. E quando eu conheci ela, tinha uma das músicas dela aqui, que na adolescência eu ouvia, adolescência, uns 20 anos atrás, não tão na adolescência assim, e que tocou meu coração tão profundamente, que era uma das maneiras do Senhor conectar comigo, que eu abracei ela e eu falei assim, muito obrigada por ter escrito aquela música. Aquela música tocou muito, muito meu coração. E esse é o poder das músicas, né? Então, assim, The Miracle, que eu citei, que é o milagre, que é dos maiores milagres, o maior foi eu. O Getsemane é uma música linda. O meu filho caçula, que é do espectro do autismo, a música que ele mais gostava e que ele pediu para cantar no batismo dele foi da Rainha Esther, né? Eu não sei ela em português, mas contando as histórias de todos os profetas e tudo mais. Então, assim, a música é uma forma da gente se conectar, mas a gente só vai se conectar se a gente ouvir. Se a gente não ouvir, a gente não vai conectar com nada. Sim. E eu também gosto que ele fala, né, que a música é muito além da infância, né? Fica ali no nosso subconsciente. E eu fiquei pensando em momentos, né, em que as músicas da primária vieram à minha mente, assim, muitos anos depois. Uma delas foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, aqui em Utah, especificamente. Quando chegou a primavera, aí você olha lá fora, o que que você vê? Um monte de árvore de pipoca, gente! É verdade, eu não tinha me tocado, né? É que quando a gente é criança, a gente canta, né? Vi pipocas lá no pé de jasmim. E... Que aqui, na verdade, é o apricot. Apricot. Que também não tem nada a ver, porque não é essa árvore que tem aqui. Não, aqui tem pêssego. Não, mas tem apricot também. Tem. Mas não é essa árvore de pipoca que tem em todo lugar aqui. Não? Não, é uma outra. É aquela que tem um cheiro que eu não gosto. Exatamente. Um cheiro então, enfim, não é nem um pé de jasmim, nem um de apricot, mas de damasco. Mas tá lá. Mas é uma outra árvore. É uma outra árvore que tem aqui. E realmente parece que são pipocas numa árvore. É linda a árvore. E, enfim, mas foi como se eu tivesse visto um unicórnio ali, porque era algo que eu achava que era só, tipo assim, que não existia de verdade, que era só algo de imaginação que criaram ali, mas realmente tem essa árvore aqui, e eu achei muito legal isso quando eu vi. Na hora veio a música na minha mente. E também, outro momento foi quando tava me preparando para ir para a missão, e tem aquela música, né? Eu quero ser um missionário quando eu crescer um pouco mais, espero estar bem preparado. Né? Para pregar tal como um missionário faz. Sim, tá vendo? Eu lembro. E eu estava pensando nisso. Não tem nem como você não estar preparado para servir uma missão se você sabe essa música, porque isso quer dizer que você tá, desde os seus 4 anos de idade, você tá se preparando. Quando eu estava aprendendo aquela música, ao mesmo tempo eu estava me preparando também para ser uma missionária, né? E para você ser um bom missionário, você só precisa saber o que você aprende na primária. Os princípios mais básicos, os primeiros princípios do evangelho. Porque é isso que você vai estar ensinando para as pessoas. Porque elas também estão começando a aprender do início. Na jornada nelas, Sim. É verdade. Inclusive, muitas vezes as pessoas nem sabem quem são Jesus Cristo. Então você está só apresentando Jesus Cristo para ela. E então você ter esse conhecimento da primária é fundamental mesmo. E aí é por isso que as escrituras ensinam que os cânticos do coração dos justos são um deleite ao Senhor. Uma das coisas que eu acho que nem todo mundo sabe, mas isso é parte do manual da igreja, ou pelo menos era, é que a gente canta o hino em preparação para a oração. Então, nada deve ser anunciado, falado ou feito entre o hino e a oração. Terminou o hino, começa a oração. Por quê? Porque o hino é para preparar o nosso coração para a oração. E eu sou meio chata com essas coisas, porque às vezes, né, e, gente, não é culpa de ninguém, mas assim, esqueceu de anunciar quem é oração, aí cantou o hino, aí fala o nome, parece que, sabe, como assim um bloqueio, eu falei, era preparação, é para levar a nossa mente a isso. E as músicas fervorosas, como ela fala, elas chegam ao céu como expressão de fé, que fazem o Espírito Santo confirmar verdades eternas, com delicadeza e ternura, inspiram outros a aceitar o chamado do Salvador para segui-lo e voltar para sua casa. É uma das formas mais rápidas de você convidar o Espírito Santo a estar presente. Você consegue lembrar de um momento na sua vida onde você estava mal e veio uma música na sua cabeça e aquilo ali foi literalmente assim, você sabia que o Senhor estava falando aquelas palavras para você? Teve, na verdade, um momento na minha vida em que
uma amiga minha estava passando por um momento muito difícil e todos nós, eu e minhas outras amigas, a gente estava muito preocupada com ela. Preocupada mesmo de que ela fosse fazer algo assim, muito ruim, assim, sabe? Enfim. E naquele momento eu não sabia o que fazer, mas na mesma hora veio na minha mente a música Paz em Cristo. Eu só peguei a letra da música e mandei pra ela. E falei, tá aqui, né? Eu acho que é isso que você precisa agora. Eu não sei como te ajudar, não sei mais o que falar, mas eu sei que isso daqui é tudo que nós precisamos, né? E falava lá que não importa o que esteja acontecendo no mundo, mas tem paz em Cristo. Enfim, hoje tá tudo bem com ela. Eu acho essa música linda. Foi até a Bia que eu fui presidente das moças dela que cantou, tenho certeza que foi ela. Essa música em inglês também me impactou bastante. Eu acho que vale a pena ler a letra da música para quem não sabe. Eu vou botar o link aqui nos comentários para você chegar direto nessa música. Mas fala: quando a tarde cai, não consigo ver, quando tudo se desfaz, a quem recorrer. Em minha aflição, medo de errar, perto como um irmão, Cristo sempre está. Em seu amor vou confiar, e toda dor vai aliviar. Na tempestade, forte ele me faz. Em plena escuridão, nele encontro paz. Eu amo essa música. Né? Realmente, o poder, não tem como a gente... a música, ela é provada cientificamente de impactar o nosso dia. Então, se a gente ouve bobagem, gente, bobagem vai vir na nossa cabeça. Uhum. E quando a gente pode se cercar de coisas boas, tem dias que eu tô na academia malhando e ouvindo a música dos jovens, que eu sei que vai ser um dia pesado. E realmente muda a minha maneira de ver as coisas e a direção que eu quero tomar. Sim. Eu acho também bem legal que durante o discurso inteiro ela menciona as crianças como discípulos mais jovens do Salvador. E eu fiquei pensando nisso, como o discipulado, ele começa desde pequenininho. Não tem idade para começar, não tem, né? Mas pode ser desde que a pessoa cresce, nasce, ela já pode estar ali aprendendo a como ser um discípulo de Jesus Cristo. Isso é muito bonito. Ela mencionou aqui uma coisa também que eu achei bonita, que ela falou assim, um membro testificou que a primária plantou uma semente de mostarda da fé quando ele era jovem, e foi por isso que ele conseguiu voltar para a Igreja do Senhor aos 30 anos de idade. O Salvador prometeu que o Consolador nos ensinará, o Consolador, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo. As músicas da primária podem ser uma evidência do cumprimento dessa promessa. Sim. E outra coisa também que ela enfatiza é a importância de incentivar as crianças a perceber o que sentem enquanto cantam e ajudá-las a reconhecer que esses sentimentos vêm do Espírito Santo. Isso é muito importante. Quanto mais cedo uma criança conseguir perceber a presença do Espírito Santo, melhor, porque é assim que ela vai conseguir ter orientação na vida dela e ela vai conseguir, né, reconhecer, saber receber essas orientações quando for necessário, quando elas precisarem. E para a preparação realmente, né, dos convênios e das ordenanças para o templo, porque ajudar as crianças, ajudar todo mundo a sentir, a reconhecer que eles estão sendo, que o que eles estão sentindo é o Espírito, é uma receita, né? Porque, por exemplo, assim, se eu imagina, você tá vendo um filme de terror, e aí você fica com aquela angústia, aí tem medo de ir no banheiro sozinha, você tem que reconhecer que aquilo ali não é um sentimento bom. Aí você vai associar o quê? O filme de terror, não sou nada contra, eu não gosto, mas enfim, você vai associar aquele evento com aquela consequência. Quando a gente sente o Espírito através da música, ao reconhecer isso, nos momentos de em plena escuridão, nele encontro paz, eu vou saber o quê? Se eu tô mal, eu vou ouvir um hino agora, vou ouvir a música dos jovens, eu gosto de todas elas, ouço o tempo todo. Tem umas que o meu filho caçula, o Mateus, fala assim: mãe, isso daí é tecno da igreja? Não pode ouvir tecno da igreja no domingo. Eu falei: não, Mateus, mas é música da igreja. Ele falou assim: essa música é muito agitada para o domingo. Porque a gente começa a associar que se é nisso que vai me trazer a paz, então eu vou fazer isso para poder me ajudar depois também. E em preparação para as ordenanças. Sim, ela fala exatamente isso. Ela fala assim, em momentos difíceis,
membros adultos em todo o mundo muitas vezes se lembram e recorrem a músicas da primária que aprenderam na infância. Quantas vezes a gente já não ouviu assim, né? Quando você estiver com medo, quando você tiver, né, não sei, com Insegurança. sentimentos ruins, para cantar uma música da primária. E reconhecer isso, né? A grande questão é a gente poder saber aonde a gente vai buscar o consolo, da onde que vai vir isso e o que a gente precisa fazer para poder ter todas essas coisas na nossa vida, né? Então, a gente fala de música da primária, eu gostava muito daquela... Gente, meu pai, se deixar, me tem afeição. Eu gostava muito daquele hino quando eu era criança. E agora os hinos, por exemplo, Getsemane é um hino da primária que agora está Sim, para cantar na igreja. Exatamente. Né? Isso era um ponto também que eu queria tocar. As músicas das primárias são tão poderosas que, inclusive, agora muitas delas estão incluídas no novinário. Isso é muito legal, né? Eu gostei muito disso. Eu achei isso muito importante também. E para citar alguns nomes também, né, de músicas aqui na lista dos jovens que eu acho bonito. Gente, o nome da música já chama a nossa atenção, né? Confie e vai, não temais, vai cuidar de mim, para servir com amor, filha da luz, sua força eu preciso ter, Cristo Senhor, como chegar a Sião. Então, assim, são escrituras na nossa vida que podem auxiliar a gente a continuar na jornada. Com certeza. Acho que a minha música preferida da primária eu gosto muito de Oração de uma Criança, eu acho muito fofa. E eu também gosto muito de Eu Quero Ser Como Cristo. O que, se você me conhece, né? Seguindo seus passos vou. Eu quero amar a todos. Não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Mas é mandamento. Mas eu quero ser como Cristo. Eu quero também. Entendeu? Eu quero conseguir ser essa pessoa. E ainda fica melhor. Eu quero amar a todos tal como Ele sempre amou. Então, amar como Cristo ama, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está pedindo. Para mim, parece uma missão impossível. Mas eu espero um dia conseguir chegar lá. É uma música muito bonita, realmente. E ao incentivar as crianças e a reconhecer o espírito disso, esses esforços vão preparar elas para outras coisas como adultas, né? Quantas crianças eu consigo... Eu fico pensando, né, no menininho que era da primária, que era todo sem sossego, foi fazer missão, casou no tempo, teve os filhinhos dele. E eu fico pensando quanto daquilo pode ter sido impactado através da música da primária, porque a música convida o espírito. E por ela convidar o espírito, a gente pode usar isso também como forma de nos preparar para outras oportunidades e outras coisas que vão acontecer na nossa vida também. Acho isso muito importante. O que mais? O que mais foi importante para você? Eu gosto eu sempre gosto de deixar um convite, né? E ela faz um convite para nós nesse discurso. Que ela fala assim: eu convido vocês a refletir sobre as verdades fundamentais que foram gravadas em seu coração com os ensinamentos simples dessas músicas e testificar dessas verdades aos discípulos mais jovens do Salvador, ensinando-lhes as boas novas do Evangelho por meio da música. E ela termina com essa parte também, né? Ao cantar músicas sagradas, congregações de filhos de Deus têm a oportunidade de preparar seu coração para a ordenança sagrada de tomar sobre si o nome de Cristo. Lembrar-se sempre dele e guardar seus mandamentos. Então a música está linkada à nossa habilidade de sempre pensar em Jesus Cristo, focalizar nele, buscar ser como ele e poder guardar os mandamentos para que a gente possa ser abençoado. Sim, é uma responsabilidade muito grande que nós temos de fazer bom proveito dessas músicas para nós mesmos, nas nossas vidas, e também ajudar, né, as crianças a conseguirem, a terem essas músicas na vida delas, bem presentes, e conseguirem, né, realmente identificar os sentimentos do Espírito que traz, o poder que tem essas músicas. Eu quero compartilhar meu testemunho com vocês, que eu realmente sei que o Senhor nos ama e que Ele quer nos abençoar. E se você né, como algumas de nós, ou como eu, como Larissa, ou como alguém que você conhece, que a música é o que toca o seu coração, busque esses hinos, busque se cercar de músicas inspiradas. No mundo de funk, seja a pessoa que ouça palavras edificantes, palavras que vão te ajudar a ter uma vida mais produtiva, uma vida mais abençoada, uma vida mais equilibrada, uma vida onde a gente pode praticar mais temperança, uma vida onde a gente realmente
possa agir como testemunha de Jesus Cristo em todas as coisas, em todos os momentos e em todos os lugares. Amém. Então, com isso, nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau, Tchau, tchau.